O novo Debian 12 foi lançado com o codinome Bookworm, mais um personagem de Toy Story, como todas as outras versões do Debian, que é algo já muito comum, bem tradicional. O que não me parece muito comum nesse lançamento é um certo hype, eu diria, que parte da comunidade está tendo em relação a essa nova versão do Debian. Por que tanta gente está considerando essa a melhor versão do Debian já lançada? Quais são as novidades dessa versão 12 do sistema que podem causar essa impressão? E para causar uma ótima impressão, você precisa de camisetas e moletons da linha do DioLinux em parceria com a loja. Essa é a semana do frete grátis para todo o Brasil, galera. Qualquer compra acima de R$ 49,90 está habilitada para o frete grátis. Aproveite essa chance para vestir o mundo open source e tech com um belo descontinho. Acesse aí diostore.com.br, o link está aqui na descrição. O Debian é uma das distros Linux mais antigas ainda em atividade. Ela foi lançada em agosto de 1993, ou seja, 29 anos já, e acabou se tornando um dos sistemas com maiores comunidades aí do mundo Linux, além de ser considerado também um dos sistemas mais estáveis que existem, usado aí extensivamente em servidores, mas que também pode ser utilizado em ambiente de desktop se você quiser. Ao pensar em Debian, algumas características são meio que a assinatura da distro. Ela é estável, ela não usa pacotes extremamente recentes, pelo contrário, tem alguns padrões bem definidos, mas é muito pouco tendencioso, ele não tem muitas customizações visuais, a não ser o wallpaper padrão, talvez. Não costuma desenvolver também muitas tecnologias diferenciais para a própria distro, mas empacota muitos softwares da comunidade nos seus repositórios, focando aí quase que totalmente em softwares que tenham código aberto. O Debian também não é um sistema mantido por uma única empresa, ele é uma iniciativa comunitária com um conselho administrativo. É curioso se você olhar para a Wikipedia, por exemplo, tem muitas distros que têm páginas lá, muitas distros têm um local bem definido como sua origem, tipo o Ubuntu é da Ilha de Man, no Reino Unido, a Red Hat é dos Estados Unidos, o Debian é da Terra, mostrando a abrangência aí do projeto, com pessoas participando aí por todo o mundo. Para você entender mais sobre os fundamentos do Debian, sobre por que ele é considerado tão estável, confira o nosso vídeo sobre o processo de desenvolvimento da distro e a review da versão anterior. O link vai estar aqui na descrição. Então, ótimo, sendo o Debian tão pragmático, por que a versão 12 tem causado aí tanto alvoroço? A resposta é um tanto quanto simples. Na verdade, o Debian 12 agora tem suporte a firmwares proprietários diretamente através do seu instalador, o que é uma grande mudança dentro do ecossistema do Debian. Muitos de vocês talvez já saibam, mas isso quer dizer que softwares que não têm código aberto, basicamente drivers e firmwares, agora podem ser instalados por meio de recursos contidos na própria ISO oficial do Debian, que era algo que antes não acontecia, já que o Debian só entregava softwares de código aberto, softwares open source, softwares livres, como você preferir. Isso faz muita diferença na hora de você rodar o Debian em um computador que precisa de um drive de vídeo, de Wi-Fi, de Bluetooth ou de qualquer coisa que requer firmware proprietário. Se você nunca teve problemas nesse sentido com outras distros Linux populares no desktop, como o Linux Mint, Ubuntu, Pop! OS e por aí vai, é porque esses sistemas já fazem isso há muito tempo, mas não o Debian. Mudanças no Debian com esse nível de impacto, até um impacto filosófico, eu diria, são bem menos comuns. Mudar qualquer coisa significativa no Debian requer muita deliberação e debate entre os desenvolvedores da distro até que um consenso seja atingido, geralmente através de votação. Antes disso, quem quisesse instalar um Debian já com recursos de software proprietário ia ter que recorrer a ISOs da comunidade chamada de non-free, que muitas vezes eram a única forma dos usuários conseguirem rodar o Debian nos seus computadores domésticos sem muita dor de cabeça. Com essa mudança, isso não é mais necessário. E cá entre nós, já não era sem tempo. Eu só imagino quantos usuários o Debian deixou de ter por conta disso ao longo de todos esses anos. Apesar disso ser um grande fator, existem outros que fazem dessa versão 12 aqui uma versão especial. Vamos voltar aqui para o começo para você entender. A instalação é essa aqui, que continua a mesma de sempre, com o seu instalador clássico, que simplesmente faz o trabalho. A única opção diferente aqui, tirando as tradicionais funções de criar usuários, definir senhas e escolher as unidades ali para você instalar o Debian, é a que permite que você escolha a interface gráfica que você deseja instalar ou não no sistema. Por padrão, o Debian utiliza o GNOME como ambiente gráfico e é com o padrão que nós vamos seguir. E depois de alguns instantes fazendo a instalação, o reboot nos leva direto para a interface do sistema operacional.
A única coisa realmente personalizada aqui é o wallpaper, que é esse aqui que você está vendo na tela. E o logo que aparece na seção sobre, nas configurações do sistema também. Nós estamos utilizando o GNOME 43.4, que é uma versão consideravelmente recente nesse momento que eu estou fazendo o vídeo. E por padrão o sistema vai usar o Wayland também, apesar do Xorg ser uma alternativa na tela de login. Em termos de apps, a instalação padrão vem com bastante coisa e não muito bem organizada. Tem vários games do GNOME, tem apps de todo o ecossistema. O terminal, assim como ocorreu lá no Fedora, ainda é o GNOME Terminal e não o novo app GNOME Console. O que eu acho que é até uma boa coisa, já que esse app novo, o GNOME Console, tem até um visual bem bacana, mas ele é um pouco restrito em termos de funcionalidade. Em termos de coisas do Debian mesmo, nós ainda temos o Synaptic pré-instalado como gestor de pacotes avançado, que é uma ferramenta extremamente poderosa e útil. A gente já tem um vídeo aqui no canal a respeito dele, bem antiguinho por sinal, mas pode valer a pena conferir. E claro, você pode utilizar o GNOME Software também para gerir os aplicativos, mas vai precisar de algumas configurações que você pode fazer ali através de outro app exclusivo do Debian, o GNOME Software and Updates. Na verdade é basicamente o mesmo do Ubuntu para quem conhece, e aqui está um dos grandes diferenciais. Em aplicativos Debian agora você pode habilitar facilmente os repositórios de softwares, drivers e firmwares proprietários, basta marcar ali os checkboxes. Para deixar o sistema mais completo, ainda é possível habilitar o suporte a Flatpak e FlatHub, porém isso ainda deve ser feito via linha de comando. O Debian 12 tem mais de 64 mil pacotes de software nos seus repositórios. Agora, além do GNOME 43, nós temos também o KDE Plasma 5.27, o LXDE 11, o LXQT 1.2, o MAT 1.26 e o XFCE 4.18, que são todas versões consideravelmente atualizadas. Mas como será que anda a performance desse novo Debian? Eu resolvi fazer alguns benchmarks usando esse nosso laptop de testes, o hardware está aqui na tela para você ver, e os resultados foram bem interessantes. Lembrando que o Debian 12 utiliza o kernel 6.1, o Mesa 22.3.6 e o Firefox 102 ESR, e você pode conferir todos os dados dos nossos testes em geolinux.com.br/benchmarks. O primeiro teste com o Blender mostrou resultados variados, mas em geral todos eles foram um pouco abaixo dos melhores resultados que nós já tivemos nesse teste. Kernel e drivers mais antigos podem ser os culpados disso. Nós podemos ver uma outra amostra dessa mesma coisa na Unengine Superposition, que traz um bom resultado, mas ainda um pouco abaixo dos melhores que são encontrados nesse teste. No teste com o Geekbench, a história se repete, com valores não ruins necessariamente, mas também não impressionantes, tanto em single quanto em multicore. O mesmo pode ser visto no teste com o WebBaseMark, com o navegador padrão do sistema, com valor abaixo de 800 pontos, o que pode ser considerado ruim para os padrões atuais, mas esse Firefox ESR tem justamente essa característica mesmo. Eu também testei o Debian 12 em games, utilizando o Steam via Flatpak. Em CSGO, o sistema teve uma ótima performance com o melhor resultado que nós conseguimos nesse teste até agora. Belíssimo resultado mesmo. Em Shadow of the Tomb Raider, não tivemos o melhor resultado, mas tivemos um bom resultado ainda assim. Em Universe Sandbox, mais uma vez, tivemos o melhor resultado até então, o que é bem impressionante para um Debian, né? E aí, será que você deveria dar uma chance para o Debian 12? Para mim, a resposta é um sincero talvez. Os benchmarks mostram resultados medianos e muito bons em games em particular. Mas o Debian 12 não se resume a isso definitivamente. Essa é provavelmente a versão mais compatível com hardwares que o Debian já lançou, o que é uma coisa muito boa. E para quem gosta de um ambiente simples, sem muita personalização, que não quer ser muito tendencioso e abraçar algum tipo de tecnologia ou outra, mas que ao mesmo tempo permite que você use todas elas, use o que bem entender, pode ser uma ótima alternativa de sistema. Sem falar que o Debian é o pai de todos, né? Uma das distros base de vários outros sistemas. O Debian estável tem pacotes bem atualizados hoje em dia, e com Flatpaks, Snaps e AppImages, instalar versões novas dos seus programas favoritos é um problema que não existe mais. Porém, os pacotes nos repositórios e as próprias interfaces tendem a ficar nessas versões aqui por um certo tempo. Isso não é uma preocupação de todos, claro, mas se você tem dificuldade de trabalhar com softwares mais estáveis e antigos no seu desktop, ou simplesmente gosta muito de acompanhar as novidades que as interfaces lançam, talvez o Debian não te agrade por muito tempo, pelo menos. E para servidores, não tem nem o que dizer, não tem como não recomendar, é o Debian aí continuando o seu legado de sempre,
um ambiente sem muitas novidades assim e até muito bem-vindo nesses cenários, né? No desktop, uma alternativa seria utilizar o Debian Testing ou até mesmo o Debian Seed, que são as versões em desenvolvimento do sistema. Algumas pessoas fazem isso, mas eu só recomendo se você tiver um pouquinho mais de experiência em Linux e não se importar de arrumar manualmente alguma coisa que eventualmente quebre no sistema com algum update ou alguma coisa assim. Se a sua praia é Rolling Release, talvez testar uma distro cuja intenção é ser assim, logo de cara, talvez seja melhor, como o Arch Linux. Confere esse vídeo aqui do lado para você ter uma ideia de o quão fácil é instalar o Arch hoje em dia. Conta para mim aqui nos comentários, o que você achou desse novo Debian? A gente se vê no próximo vídeo, até lá. Falou!